Agora eu vou fazer o agradecimento e eu começo dizendo o meu nome, e aonde eu digo o meu nome, vocês vão dizer o nome de vocês, o nome de quem vocês quiserem. Quem agradece tem o que merece. Eu, Solange Alexandra da Silva Ribeiro, sou grata por cada detalhe da minha vida. Gratidão ao lugar onde eu estou, aqui e agora, porque este lugar precisa de mim e eu preciso estar nele. Gratidão aos órgãos do meu corpo, que trabalham em plena harmonia e perfeição. Gratidão pela minha saúde perfeita. Gratidão à casa onde eu moro, que serve de refúgio e de descanso. Gratidão às oportunidades de progresso, de emprego, de projetos, de conquistas, de sucesso, de elevação, que se abrem à minha frente diariamente. Gratidão por cada pagamento recebido, pois assim honro meu nome e honro meus compromissos. E meu dinheiro se multiplica. Gratidão por tudo que compro, pois é fruto do meu esforço, esperança dedicada e mérito. Gratidão a todas as pessoas que cruzam o meu caminho, gratidão às pessoas que aparentemente me fizeram mal, pois me ajudaram a criar coragem para seguir em frente, e gratidão àquelas que me fizeram bem, pois foi assim que me senti amada ou amado. Gratidão por todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesmo, que encontrei gratidão em todas as pessoas, coisas e eventos. Gratidão ao universo, que conspira a favor de cada um dos meus pensamentos. Por isso, escolho com muito cuidado o que penso, o que falo e o que desejo. Gratidão ao maravilhoso, amantíssimo eu sou, que existe dentro de mim. Eu sou parte da sua divindade e por isso irradio luz, amor, paz, aonde quer que eu esteja. Encho meu coração, meu corpo e minha alma, minha mente, minha consciência e todo o meu ser com essa gratidão. E com essa gratidão, nós vamos emanando agora para todos aqueles nossos irmãos que estão passando por qualquer dificuldade no decorrer do processo da vida. Vamos vendo esses nossos irmãos fortes, sadios, felizes, bem-sucedidos na vida e brindando a felicidade, o lado amigo, o nosso amigo do coração do mesmo ideal. E vamos juntos nessa egrégora agora, em uma só voz. Eu sou a saúde perfeita. Eu sou a saúde perfeita. Eu sou a saúde perfeita, porque o amantíssimo me fez perfeito. Eu sou perfeito. Eu tenho a saúde perfeita, eu tenho os órgãos perfeitos e tudo está perfeito e harmônico dentro de mim e fora de mim. Eu sou a luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu brilho na luz. Eu sou a intensidão da luz. Luz brilhando, luz irradiando. Luz levando luz, sendo luz, e eu sou a saúde perfeita, aqui e agora.
Eu sou a saúde perfeita, aqui e agora. Eu sou a saúde perfeita, aqui e agora. E agora, nesse momento, vamos todos nos dar as mãos nessa grande egrégora de luz e de amor, aonde agora pulsa nos nossos corações a chama violeta, o nosso coração tomado pela chama violeta, envolvido pela chama violeta, pela chama do amor, da transmutação, que vai transmutando toda a energia negativa em positiva, toda a vibração pesada, carregada, vai sendo agora transmutada em uma vibração positiva, elevada, elevada, elevada ao amantíssimo coração do Criador, daquele que tem a centelha dentro de nós. Eu sou a saúde perfeita. Eu sou a saúde perfeita. Eu sou a saúde perfeita. Agora que todos fiquem em silêncio por 1 minuto e assim depois voltamos. Amantíssimos, amantíssimas, vamos voltando, voltando, voltando. Espero que essa vibração reverbere para todos os seus familiares, em todo o campo da tua vida, em todos os teus projetos, em todas as tuas conquistas, na tua saúde perfeita, na vibração do teu lar, em tudo que você se colocar e se propuser a fazer. Então, eu agradeço. Gratidão, a gratitude, gratidão ao Instituto Mais Atitude e a todos vocês, meus amigos. Namastê. Namastê. Denis, você está por aí para fazer o agradecimento à sua aluna de filosofia, Denis? Cadê você? Por favor, campeão. Opa! Boa noite novamente. Sol, querida. É um sol mesmo, essa vibração que você trouxe. Assim que finalizou, acabei de comentar com a Cláudia, falei, meu, que vibração forte, que coisa mais linda, assim. Estava aqui próximo e estava sentindo. E comigo dentro de mim, eu falei, meu, faz tanto tempo que eu não sentia algo tão forte dentro de mim, assim, tanta luz, tanta energia que você passou, né? Não só para essas pessoas que hoje foram agraciadas, que você leu o nome, mas todos nós que estamos aqui sentimos essa sua energia, essa sua verdade, essa sua luz, essa sua paz, e veio diretamente do seu Cristo mesmo para os nossos Cristos, né? Assim como o Namastê, o seu Deus saudou os nossos deuses aqui, com certeza. Então, nome aí da egrégora, do Gratitude, do Instituto Mais Atitude, agradeço imensamente pela honra de estar aqui
e por você ter nos presenteado essa noite com essa vibração tão linda. Obrigado, viu? Gratidão. Gratidão, meu professor, meu mestre. Gratidão e namastê a todos os corações unidos. Namastê. Você foi lindamente bem. Muito obrigado, Sol, por ter aceitado, né, esse desafio com tanto carinho, com tanto amor. Obrigado, Denis, por estar aí também sempre prestigiando a gente. Eu quero agradecer, estamos com 41 janelinhas na sala, muitas delas com 2 pessoas, então certamente temos mais de 45 pessoas aqui procurando construir um mundo mais humano, né? Quando nós começamos a gravar os links, né, das egrégoras, eu fiquei com receio de diminuir muito o número de pessoas, né, pelo comodismo de dizer, depois eu assisto, né? Mas, felizmente, o número vem crescendo, o que mostra, né, o comprometimento de cada um e dizer assim, não, eu preciso fazer a diferença, eu preciso fortalecer essa vibração, eu preciso prestigiar quem aceitou vir aqui, bater um papo com a gente, trazer conhecimento, né? Então, muitíssimo obrigado. Seja bem-vinda, Eunice Porto. A palavra, por favor, é toda sua. Obrigado, Sol. Eu que agradeço, um abraço a todos. E Eunice, a casa é tua. Obrigada. Um beijo. Obrigada a vocês pela confiança. É um prazer estar aqui. Eu falo que ninguém está aqui por acaso, né? Tem alguns rostos aqui que eu já conheço, mas olhar para essa vibração nesse nível de profundidade, eu falo, meu Deus, olha a responsabilidade que eu tenho agora de continuar na mesma frequência, na mesma energia. Mas o que eu garanto a vocês é que quando a gente encerrar aqui, eu tenho quanto tempo? Vocês sabem que eu falo demais. Nós Quanto vamos tempo? até às 10 horas. Ok. Quando nós temos dentro esse espaço em que a gente pode ter a certeza de que nós fazemos parte, de que nós pertencemos, de que aqui existe uma ordem, de que aqui existe algo que é muito maior do que a gente pode imaginar e que movimenta todas essas pessoas, nós imaginamos também que por trás de tudo isso existem 3 princípios: o amor, a justiça e a ordem. Primeiro, o amor, que nos faz estar aqui, escolher ficarmos acordados, escolher, a gente podia estar em qualquer outro lugar. Para esse momento, a gente precisa estar no lugar do eu adulto, porque a criança, o que ela vai fazer? A criança ela não vai ficar aqui 1h30, 2 horas sentada, ouvindo, essa tia vai falar de novo agora? A gente não pode brincar? A gente não pode fazer outra coisa? Então, dentro desse princípio da justiça e do amor, que é o que a gente busca, um mundo mais justo, e a justiça que está fora, ela reverbera a justiça que está dentro, e se cada um de nós, dentro desse eu adulto, quanto mais consciência nós tivermos desse lugar, maior será a diferença que a gente faz como pedrinhas no lago, a gente vai expandindo essa consciência de quem eu sou neste momento, neste planeta, e isso vai reverberando a partir do nosso eu adulto. Então, eu sou Eunice Porto, eu tenho de formação como psicóloga 33 anos, trabalho com constelação familiar, já vão fazer quase 22 anos, estou aí entrando na 7ª turma de formação, e durante esse período de quase 20 anos, eu trabalhei com uma técnica chamada diálogo de vozes. Então, imagina que muitas vezes nós temos um desafio diante da vida, mas parece que o cabeção começa a falar um monte de gente aqui dentro e a gente vai ficando perdido. É quase como se a gente tivesse falado psiu. A gente não costuma falar psiu para fora? Cala a boca, deixa eu falar, presta atenção.
o grande desafio é a gente saber quando chega o momento de dizer psiu para dentro. E quanto menor a nossa consciência, mais a gente vai ouvindo esse monte de eus que funcionam. Então, imagina que eu tenho, neste momento, sou uma mulher de 60 anos, mas, em determinados momentos, eu morro de medo de ficar sozinha, eu não tenho a menor noção, porque, afinal de contas, eu tenho 60 anos, sou super evoluída, sei tudo da vida, já vivi bastante, então, se vocês vão gostar ou se vocês não vão gostar, paciência. Esse é o discurso quando eu estou no eu adulto. E aí eu acho que todo mundo vai comprar essa ideia de que realmente eu sou uma mulher de 60 anos resolvida e que está tudo certo se todo mundo fechar a tela e se eu ficar aqui sozinho não vou me incomodar. Só que, na verdade, o que nós não temos a menor consciência é que todas as formas em que nós nos reagimos diante do comportamento dos outros ou a forma com que nós escolhemos reagir diante dos nossos vínculos, muitas vezes, e muito mais do que a gente tem consciência, ela vem como uma repetição da reação que nós temos enquanto crianças. Como é que funciona isso, Eunice? Vamos imaginar assim, gente. Aqui dentro da Eunice existe uma menina. Essa menina, assim como de cada um de vocês, existe uma criança que ele teve, que ela teve algumas questões na infância. E aí, a Eunice, eu agradeço muito a vida dos meus pais e eu não estou falando sobre esse lugar. Estou dizendo que dentro de mim existe essa mulher adulta que olha para os meus pais e fala, gente, não era exatamente o que eu queria. Ó, apanhei muito, passei necessidade, vivi determinadas coisas, enfim. Eu ouço na clínica histórias que a gente não imagina, que a gente se olha e você fala, não, não é possível. Não é possível que uma mãe consiga abusar de uma filha, que um pai abuse de um filho e de uma filha, que os irmãos convivam com determinadas coisas que são muito difíceis. Enquanto pessoas adultas, você consegue entender o que pode ter acontecido e que gerou determinados comportamentos em nós enquanto adultos. A grande questão é que, enquanto adulto, eu vou lá para o nível do mental, eu vou explicar, eu vou justificar e eu vou aceitar, porque foi assim. Esse foi o pai que eu escolhi, essa foi a mãe que eu escolhi, paciência. Essa foi a vida, eu não consigo mudar essa história mais, e é assim, a minha vida foi desse jeito. Enquanto pessoas adultas, perfeito. Enquanto pessoas evoluídas espiritualmente, enquanto nós sabemos de lei de causa e efeito, enquanto nós sabemos de causa e consequência, enquanto nós sabemos de alguns motivos, a gente explica e justifica. A grande questão é que nós temos aqui dentro de nós uma criança que ela não sabe de nada disso. Ela não quer saber se o pai fez ou se a mãe fez, o motivo pelo qual ele fez. Ela simplesmente tem a certeza de que aquilo não foi justo. E aí ela vai muitas vezes reagir ou agir de acordo com a maneira como ela escolheu lá atrás. Então, se uma criança de 4, 5 anos, e aí a gente imagina uma família disfuncional em que o pai ou a mãe tem algum distúrbio ou que passam por algumas coisas ou simplesmente encontrou um filho mais velho e aí os outros simplesmente são filhos, sobrevivem, eu não consigo dar amor, eu não consigo me aproximar. Se a vida é uma escola, primeira sala de aula é a família, e por mais que a gente diga, nós amamos os filhos todos iguais, mentira. Por mais que a gente minta, por mais que a gente queira acreditar nessa história, muitas vezes os pequenos ou aqueles que a gente acha que trata igual, na percepção deles, eles conseguem entender. Olha, a relação que o meu pai ou a minha mãe tem com o meu irmão ou com a minha irmã é diferente do que eles têm comigo.
Enquanto criança, eu entendo, eu explico, eu justifico. Mental. Vou para o sentimento, eu aceito. Foi, não consigo mudar. Só que aqui dentro tem uma criança que fala, eu não aceito nada disso. Podia ter sido diferente, podia ter feito diferente. Eu não queria que fosse desse jeito. E a forma que nós escolhemos reagir lá atrás, nós repetimos enquanto pessoas adultas. Na prática, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, nos nossos vínculos, nas nossas relações, nós nos relacionamos com as pessoas achando ter 40, 50, 60, 70, quando, na verdade, mal e mal, 4 ou 5 anos. Como a gente age? Alguém aqui, e aí vocês não precisam se denunciar, tá bom? Se alguém sentir um chamado de levantar a mão, eu vou contar alguns exemplos meus, tá bom? Mas se por um acaso alguém sentir que também fez alguma coisa nesse sentido, se quiser levantar a mão, fique à vontade. Mas só para entender, alguém aqui ficou de mal do parceiro, da parceira, do filho, por mais de um dia, 2 dias? Levanta a mão. Temos uma pessoa que assumiu. Alguém aqui, por acaso, no momento em que a pessoa está criticando, está falando algumas coisas, simplesmente fica assim, tá. Alguém aqui já fez isso? Alguém aqui, por acaso, já brigou com parceiro, parceira, filhos no trabalho e a vontade que tem é sair batendo porta, tipo, nunca mais eu volto? Mais gente levantando a mão. Alguém aqui, por acaso, recebeu de alguém uma crítica e aquilo pesou tanto que foi lá para o quarto e chorou bem escondidinho para ninguém perceber? Pois é, gente. Todos esses exemplos humanos, nesses momentos, nós não temos a idade real que nós temos agora, seja 20, 30, 40, 50, 60, não importa. Nesses momentos, a idade que se manifesta na nossa vida diante daquela questão é mal e mal 4 ou 5 anos. E se a gente pensa, mas Eunice, por que 4 ou 5? Porque dentro do nível de consciência da criança com 4 ou 5 anos, ela está, segundo Ken Wilber, dentro de nível de consciência vermelho, que é eu vou brigar, eu vou fazer as coisas do meu jeito, ou ela está num nível um pouco menos, em que eu vou ser a boazinha, em que eu vou fazer de tudo para vocês nunca mais brigarem comigo, eu vou fazer de tudo para que vocês percebam que eu sou legal e que vocês não me excluam. Eu vou fazer de tudo para que vocês não percebam que eu estou chorando porque eu estou triste, porque eu tenho que ser forte. E se eu sou forte, vocês vão gostar de mim. Gostando de mim, eu não corro o risco de ser abandonada. Quem aqui já engoliu sapo, já viveu relacionamentos abusivos? Quem aqui já engoliu sapo de chefe, de parceiras ou parceiros e fica com aquele mico entalado aqui, parece que a voz, a pessoa não consegue nem falar depois de gritar, depois de brigar, ou ela simplesmente engoliu tanto sapo que aqui fica uma coisa que fala, nossa, eu tô com uma dor de garganta, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e a pessoa vai somatizando isso num nível tão profundo e que ela simplesmente não tem a menor consciência de que naquele momento, acho que tem alguém com um som alto. Acho que tem alguém com o som ligado. Fica tranquila que eu checo isso. Ok. E quando nós fazemos isso, vocês não têm a menor noção de que vai para um lugar em que nós temos algo que aconteceu num nível muito profundo e ali eu fiz Você nem arrumou. Tudo bem? E que nós fizemos um pacto. E dentro desses pactos em que nós fazemos enquanto somos crianças, inclui muitos acordos. Nunca mais as pessoas vão fazer isso comigo. Eu jamais vou confiar em ninguém,
Todas as pessoas são assim, e as pessoas vão ver quem eu sou. É quase como se nós criássemos algumas estruturas e que vai fazendo com que a gente prossiga vivendo, e muitas vezes não é nem vivendo, muitas vezes é sobrevivendo, porque já se estar no planeta com tantos desafios e se predispor a confiar nas pessoas já é difícil, quando a gente tem motivos mais do que suficientes para não confiar em todo mundo, e a gente simplesmente olha e diz: eu não vou confiar em ninguém, porque as pessoas não merecem confiança, nós vamos sobrevivendo enquanto pessoas adultas. É quase como se eu estivesse aqui e, de verdade, eu não estou. Eu estou aqui, mas eu digo, todas essas pessoas aqui, eu estou falando para elas, mas eu não confio em ninguém. Nesse momento, eu tenho mal e mal 4 ou 5, 6 anos no limite, e eu vou para aquela imagem, para aquela situação em que eu vou repetir o mesmo acordo, o mesmo pacto que eu fiz. Nunca mais. Mas as pessoas estão aqui, você nem conhece, Eunice. Não importa. É tudo igual. Criança tem muito disso. As pessoas são sempre assim. Todo mundo é igual. Eu vou sempre sofrer. As pessoas todas vão funcionar do mesmo jeito, porque criança tem essa coisa do exagero, de acreditar muitas vezes em que ela olha para o mundo, ela olha para as pessoas e ela fala, não adianta mesmo. E se não adianta mesmo, eu vou encontrar formas de sobreviver. E aí, unindo isso com a constelação familiar, acho que algumas pessoas aqui estiveram num outro momento em que eu trouxe o tema da constelação familiar. E existem dentro da constelação familiar 3 leis ou 3 ordens que ele chama de leis ou ordens do amor. E eu vou trazer o impacto dessa criança nas relações a partir das ordens e desordens sistêmicas, ou seja, a partir da constelação familiar. Então, vamos imaginar que a primeira ordem da constelação é a lei do pertencimento. Dentro desse lugar, quem é que pertence ao meu sistema? Meus pais, meus avós, bisavós, tataravós, ok? Quando nós somos crianças, dentro dessa lei do pertencimento, uma criança, ela olha para os adultos e ela precisa ter certeza de que eles nunca vão embora. Porque se ela for embora, se a mamãe for embora, o papai for embora, ela não vai sobreviver. Ela não vai dar conta de garantir que ela vai levantar sozinha no dia seguinte. Ela não vai garantir que todo mundo que está ali simplesmente vai embora e que como é que ela vai comer? Como é que ela vai se vestir? Como é que ela vai se cuidar sozinha? Então, dentro dessa lei do pertencimento, muitas vezes, enquanto adultos, nós damos muitas coisas, nós fazemos muito. Sabe aquelas pessoas que juntam amigos e todo mundo vira família? Ah, essa aqui é minha família, seja no contexto profissional, seja no contexto afetivo, adota a família do marido, do namorado, do gato, cachorro, periquito, todo mundo vira uma grande família. Quando nós fazemos esse movimento de agregar todos, não distinguindo o que é uma família do que são os amigos e do quanto aquela pessoa que você acabou de conhecer vira seu melhor amigo, best friend, como se você tivesse um vínculo eterno com ela. Quando, na verdade, quanto tempo você se conhece? 5 minutos, mas nós somos grandes amigos. Quando nós fazemos isso, nós não estamos no comando desse eu adulto que para e olha e fala, não, essa é uma colega, conheci agora, mas é uma pessoa bem legal e que vale a pena eu estreitar um vínculo para se tornar minha amiga e estar mais perto de mim. Quando nós temos essa ferida dessa criança que tem certeza de que ela precisa fazer muitas coisas para continuar pertencendo, nós vamos lá para o eu adulto e para pertencer, eu vou aceitar tudo que vocês me falam, tudo que vocês me dão. Eu vou olhar para as pessoas, eu vou engolir o sapo, eu vou falar, deixa para lá. Isso é besteira.
muitas coisas vão passando no nível da besteira, até que chega um momento em que a pessoa explode. Muitas vezes ela entra num dia de fúria e quem está perto fala assim, nossa, que foi, enlouqueceu, tão boazinha até ontem, tão legal, e de repente hoje ela vem desse jeito, ou ele vem desse jeito com essa reação toda. Muitas vezes nós vamos dizendo sim para o outro, achando que nós estamos dentro desse lugar de controle e de comando da vida 24 horas, quando chega um momento em que essa menina que está aqui dentro fala assim, eu não quero mais brincar. E quando eu não quero mais brincar, eu vou reagir do jeito que eu fiz lá. Ou, em outros momentos, eu entro em conflito com esse eu adulto, e aí, quando entra em conflito, imagina que vocês estão num restaurante e que tem alguém que é muito especial para você e que fala assim, Eunice, eu tenho uma coisa para te contar e precisa ser hoje, porque senão não vou ter coragem mais. E eu digo, tá bom, então vamos no restaurante aqui, isso é, sei lá, 11h30. Não tem ninguém, tá tranquilo, a gente almoça e conversamos. Não sei qual é a gravidade, estamos juntos. Só que chega nesse restaurante, passa 15 minutos, a fábrica do lado toca um tal de uma sirene e começam a chegar pessoas. Só que chegou no momento em que aquela pessoa ia me contar algo que era muito importante. E eu começo a ser toda a atenção para ela. E ela começa a falar, só que as pessoas começam a falar junto. E a gente começa a aumentar o som, a gente começa a aumentar o volume da fala, até que chega um momento em que a gente diz, esquece, não vou falar mais, porque não dá. Aquelas pessoas que estavam presas naquela fábrica das 8 da manhã até meio-dia, elas chegam nesse lugar e elas querem falar por tudo, pelas 4 horas que elas não falaram. A mesma coisa acontece muitas vezes com essa criança que está aqui dentro. Ela vai ficando quieta por muito tempo, ela engole as coisas por muito tempo, pelo medo de ser abandonada. Um adulto, ele não diz para o outro, eu não queria que você fosse embora porque eu vou me sentir abandonada. Se a pessoa vai e não volta mais, aciona em mim uma ferida de abandono, um medo de ficar sozinha. Quando uma pessoa disser para você, eu não quero ser abandonada e por isso eu vou fazer tudo o que ela quiser ou o que ele quiser, porque eu nunca vou permitir que essa pessoa vá embora, porque aqui dentro eu não consigo dar conta de um abandono. Quando nós estamos... Eunice, deixa eu te fazer uma pergunta dentro Bora, do que você está nos colocando. bora. A gente sempre ouve falar muito da criança interior que você está trazendo. Mas Sim. essa criança interior, ela tem a mesma idade para todos nós? Não, Essa criança interior, dentro de cada um, ela é marcada por algum acontecimento? Que idade tem normalmente essa criança interior? Porque uma criança de 5 anos tem uma cabeça e uma de 9 anos já tem outra cabeça, né? é. Como identificar isso? Então, normalmente, essas marcas que a gente traz para a vida, elas vêm na primeira infância. Por isso que eu falo, mal e mal, 4 ou 5. 9 anos eu já repito o script do que eu já vivi. 9 anos eu já estou num padrão de me comportar e de reagir, que é o script do que eu já vivi lá atrás e que eu decidi que é esse o melhor modelo de funcionamento para as minhas relações. Ser o agressivo, ser o bonzinho, ser o que bate porta, ficar de mal, pegar a bola, sair correndo e falar não vou brincar com mais ninguém, a bola é minha, eu não vou dividir a bola com mais ninguém. E normalmente isso vem nesses primeiros níveis de consciência, que é, a gente tem o púrpura, que é eu e a minha família, somos todos um, e aí eu faço questão de pertencer a esse clã de pai, de mãe, de irmãos, e aí nós temos como exemplo as pessoas que cuidam da família inteira. E ela cuida da mãe, ela cuida do pai, ela cuida dos irmãos, ela cuida da vida dos outros, mas ela não cuida da dela.
Mas Dentro isso disso, aos 5 anos ela já tem, é por intuição isso? ela tem o nível de consciência púrpura, nós temos mais ou menos até os 2 anos. É uma ferida que é quase como se ela olhasse e ela dissesse: eu não acredito que eu sozinha sobrevivo. E é bem isso, se você pega um bebê e você deixa num canto, ele não vai sobreviver se você não troca, se você não dá comida, se você não cuida, sozinha, ela não dá conta. Então, dentro desse nível de consciência, a gente imagina que se nós somos seres em processo de evolução constante, nós vamos trazendo vários ciclos da nossa infância, vários movimentos da nossa infância que atuam nesse eu adulto, com algumas máscaras que a gente vai construindo para que ninguém se aproxime dessa ferida, dessa dor e desse medo e dos acordos que eu escolhi para continuar pertencendo. Então, até uns 2 anos, a criança está muito nesse nível púrpura. Eu e os meus pais, eu e a minha mãe, eu e a minha família. A criança não consegue se ver sem. Mais ou menos dos 3 aos 4 anos, ela entra nesse lugar da magia, de eu acredito que toda a minha família, ela, se eu fechar os olhos, a minha família muda tudo como num passe de mágica. Então, dentro dessa fase de 3 e 4 anos, ela acredita em fada, ela acredita em duende, ela acredita na fada dentinho, ela acredita no Papai Noel, ela acredita no mundo mágico, e dentro desse mundo mágico, muitas vezes ela tem a certeza de que ela vai ser capaz de transformar um pai alcoólatra, de transformar uma mãe abusiva, de transformar a relação com os irmãos, que é difícil. Ela tem certeza de que ela vai fazer algumas coisas e que as pessoas vão cuidar dela, que vão olhar para ela e que vão ter a certeza de quanto ela é legal e de que não vale a pena deixá-la ali sozinha. Ali, naquela fase, ela constrói outros acordos. De 4 até 6 anos é a idade em que a criança entra no nível de consciência vermelho. Sabe que a bola é minha e se você não brincar comigo, se você não for meu amigo, eu levo a bola embora. A criança, ela morde. Se você pegar alguma coisa dela, mais ou menos 4 anos, é tudo meu. O pai é meu, a mãe é minha, o brinquedo é meu. Ou você brinca de acordo com as minhas regras, ou eu levo o brinquedo porque o brinquedo é meu. Ou eu bato em você, ou eu brigo com você. E se a criança não passa dentro desses caminhos que são normais dentro do nível de consciência da faixa etária, é porque já em algum momento ela criou algum pacto de que eu não posso funcionar desse jeito. Então, ela coloca muitas vezes esses princípios, essas formas de agir diante do momento dela, e ela coloca simplesmente na sombra. E aí ela deixa o lado com raiva, porque se eu mostrar minha raiva, as pessoas não vão gostar de mim, os meus pais não vão me aceitar. As pessoas normalmente dizem: nossa, que feia, só porque teu irmãozinho tá querendo a mamadeira, a sua mamadeira, nossa, você é grandinha. O que a gente aprende? Que eu não posso demonstrar raiva, que eu não posso demonstrar que eu estou com vontade de enforcar aquele serzinho que está tirando a minha mamadeira, que está tirando meu lugar, que está tirando meu espaço. E eu simplesmente olho e falo: não posso matar, então vou virar amigo. Se eu viro amigo e ele cresce um pouco mais e começa a me bater, a minha vontade de matá-lo vai tirar dos meus pais a atenção que eles têm de mim. Então, hoje, o que a gente tem? Duas polaridades, que é: ou eu vou continuar confrontando, e aí eu entro como em muitos momentos na vida, em várias situações, na adolescência, a gente vai carregando esses enroscos, a gente vai carregando esses nós e a gente vai se comportando enquanto adulto dentro desse lugar de confronto. E aí você fala A, o outro fala B, você fala C, o outro fala D. É quase como se ele tivesse que ter a razão 24 horas. Como se a gente conseguisse isso. Entende? Então, são coisas que a gente vai, são construções que a gente vai tendo no decorrer da infância, até que a gente chegue no nível de 6, 7 anos, que é quando a gente entra no nível de consciência azul. Você vai para a escola, você vai
primeira comunhão, normalmente você entra num espaço de religiosidade em que as regras precisam ser cumpridas, em que você tem alguns posicionamentos que são revisitados, você já tem um nível de estar com as outras crianças, e existem regras que você começa a aprender a respeitar. Você não sai brigando o tempo todo, você sabe que aquela altura da sua vida, ou você vai para o certo ou errado, e aí aciona um botãozinho aqui dentro, que é, se eu fizer isso, isso está certo ou isso está errado? Isso é certo? Isso é possível ou isso não é possível? E a gente acende essa polaridade do certo e errado, a gente deixa um espaço para as outras possibilidades. Ah, pode ser que sim, pode ser que não. Não tem. Uma criança de 6, 7 anos, ou é ou não é. Ela é muito de uma forma ou de outra. Ou é meu amigo ou não é meu amigo. Ou gosta de mim ou não gosta de mim. Ou me trata bem ou não me trata bem. Ou é uma coisa ou é outra. Que é esse nível de consciência que o nosso planeta ainda está. Nós ainda temos, a maioria das pessoas, segundo Ken Wilber, até uns anos atrás, mais de 60 pessoas da população mundial está no nível de consciência azul, que é esse olhar de certo e errado, esse olhar polarizado de que ou é uma coisa ou é outra, ou é desse jeito ou é outra. A sensação que eu tenho é que pós-pandemia a gente começou a olhar, a ver as coisas, a observar de uma outra forma, abrindo campo para outras possibilidades. Só que, por mais que a gente olhe dentro desse lugar, se nós temos aqui dentro uma criança que ativa dentro de mim em determinados momentos, ela não sabe que eu preciso pensar de determinadas formas, que existem muitas formas para pensar. Ela vai direto, ela remete direto para um lugar em que eu já vivi isso. Eu já passei por isso. Eu sei o que é isso e eu sei o que vai dar. Eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo, as pessoas não vão gostar de mim, as pessoas vão se afastar de mim. E por Bom, mais que a gente olhe, naquele momento, a gente vai para o inferno da alma. Por mais que a gente tente, e eu sou terapeuta, e eu sou espiritualizada, quando a gente vai para um espaço dessa menina ou desse menino que é profundo de dor, de tristeza, nós mergulhamos no inferno e que é quase como se você voltasse àquela cena e a nossa reação é a mesma. então, peraí, Eunice, antes da gente ir para o inferno, vamos colocar o Lau para conversar também, que está esperando um tempão ali. Você me Bora. respondeu brilhantemente o que eu queria. Ó, por favor, conversa com ela antes da gente ir para o inferno. Bora. Vamos aproveitar, vou falar, perguntar logo. Eunice, Bora. boa noite. Boa noite. A minha pergunta é sobre a situação quando você disse que para que a nossa criança interna, né, depois de adultos, nós, depois de adultos fisicamente, vamos dizer assim, Exato. então quando a nossa criança interna quer ficar bem com os outros, fazemos acordos. Essas crianças internas fazem acordo. Como e assim, de que forma, com quem dentro de cada um de nós essas crianças fazem esses acordos? É de forma inconsciente ou é de forma consciente? Como é isso? Como funcionam esses acordos? É de forma inconsciente. Ah, Nós não temos a menor noção nem de que tem uma criança aqui do lado. Tem um filme que eu vou indicar para vocês, que é antigo, que chama Duas Vidas, do Bruce Willis. Esse filme, ele mostra um homem que ele é marqueteiro. Ele faz marketing pessoal, um cara bam, sumidade no assunto. E, de repente, ele está numa viagem, ele chega no escritório e a secretária dele diz, fulano, o seu pai está aqui te esperando. E aí ele fala, por que você deixou meu pai entrar? Porque eu já falei para você que não me atormente, que não, enfim, briga com a secretária, vai lá, oi pai, mas eu estou cheio de coisa para fazer. E aí o pai fala, olha, eu estou mexendo no sótão
e tem alguns brinquedos lá, você quer pegar algum deles? E aí ele fala, não, pai, eu não quero nada, você pode doar todos. E aí, quando o pai vai embora, ele fala, olha, eu vou limpar o sótão amanhã. Então, se você quiser, você passe lá e pegue. Ele volta, briga com a secretária, porque deixou o pai entrar, e ele vai para casa. Só que na hora que ele chega em casa, tem um aviãozinho, e esse avião era o avião que ele tinha lá na infância. Ele fala, meu pai veio aqui. Caramba, já falei que não queria nada, enfim. Não vou contar o filme todo, mas chega um momento do filme em que ele percebe uma criança dentro da casa dele. Ele quer chamar a polícia, a FBI, enfim, ele quer, pelo amor de Deus, tira essa criança daqui de dentro, até que ele chega um momento em que ele percebe que aquela criança é ele criança. Assistam o filme e vocês vão perceber que o que eu estou trazendo aqui hoje é o que acontece no filme. Tem momentos em que ele percebe que o distanciamento que ele tem a nível social, a nível afetivo, vem dos acordos que ele fez quando ele era um menino. E ele faz esse movimento muitas vezes. Ele vem para aqui agora, e quando ele faz as pazes com esse menino, ele volta o passado para ressignificar as histórias e os acordos que foram feitos para garantir sobrevivência. Porque é isso. Essa criança que está aqui dentro, não importa a idade que ele tenha, ele faz alguns acordos e a gente reage enquanto pessoas adultas para garantir que eu não vou ficar sozinho, para garantir que aquela ferida que abriu aqui de uma forma tão profunda muitas vezes, que ela nunca mais vai doer em mim. E essa Então, criança, dá licença um pouquinho, deixa eu aproveitar o embalo. E essa criança, ela pode ser tratada, vamos dizer assim, ela, assim, de que forma? A constelação familiar é uma das maneiras, uma das formas de trabalhar, de tratar, de cuidar dessa criança. vou trazer um exemplo. Como você falou agora da constelação, vou trazer um exemplo. Tem um cliente que ele chegou há uns 15, 20 dias atrás, um homem maduro, 50 anos mais ou menos, e ele fala assim, Eunice, eu estou desesperado. Ele falou, preciso, constelador, e ele falou assim, eu quero fazer uma constelação, eu quero olhar eu e uma relação afetiva, a pessoa tem 20 e poucos anos, ele falou, eu estou apaixonado por essa mulher, morrendo de medo do que vai ser se eu me envolver com ela, e eu estou apavorado. Então, esse era o discurso. Eu falei, olha, eu não tenho hoje constelação com pessoas, mas vem. E o que a gente acabou fazendo? Um encontro de mim. O que é isso? Quando nós temos uma... Acho que eu vou fazer um exercício com vocês daqui a pouco. Até às 10, né? Acho que vai dar tempo. Pensando no que você está trazendo, acho que vai ser bom. Nós temos... O que eu estou trazendo para vocês é... Nós temos vários eus aqui dentro. E quando ele chegou e ele começou a conversar, eu falei para ele, fulano, sabe o que eu estou vendo aqui? É como se fossem vários eus sentados na minha frente. A gente tem um eu criança, apavorado pelo medo de olhar para essa mulher e essa mulher falar não gosto de você, porque ele tinha uma questão de rejeição materna muito grande. Ele tinha o medo de olhar para dessa mulher olhar para ele e cuidar e achar que ele era o paizão, porque ela tinha praticamente o dobro, ou seja, ele tinha ali um eu criança morrendo de medo de se atrever a fazer algo e ser abandonado. Nós tínhamos ali um julgador muito grande, nós tínhamos ali uma parte cobradora, enfim, vários eus. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar com esse monte de gente que está aí falando no cabeção e que não te deixa resolver qual é o próximo passo. Na hora que nós fomos conversar com ele enquanto criança, ele começa a chorar. E aí, no diálogo, ele lembra de uma cena em que ele simplesmente se preparou todo. E aí, Renato, você falou, mas com 9 anos, ele tinha entre 8 e 9 anos, e ele se apaixonou por uma menina na escola.
Então, ele se aprontou todo, escreveu uma carta falando do quanto ele estava apaixonado por essa menina, e ele colocou nas coisas da menina. No dia seguinte, quando ele entra na escola, ele virou alvo de chacota, porque a menina mostrou aquela carta para a sala inteira, e na hora que ele entrou na sala, que todo mundo começou a tirar um sarro dele, ele fala: Eunice, ali foi o pior momento da minha vida, eu tinha vontade de me esconder. O que isso fez e que atingiu esse homem de 50? Acionar essa memória que era afetiva de uma pessoa que diz: você não é o suficiente para mim, você não é bom o suficiente para mim, aciona esse homem de 50, maduro, que sabia o que ele queria, mas ele vai para um lugar de 6, 7 anos, ele fala: eu não vou passar por isso de novo, todo mundo rindo da minha cara, não vou passar por isso. Ou seja, muitas vezes, se nós não olhamos o que essa criança viveu aqui, a gente não consegue entender nem pela constelação o que é que está acontecendo que impede esse homem de 50 de ir lá e viver essa história. O pior que pode acontecer é ela falar: não quero nada, e ele dizer: não era nada disso que eu queria. Ponto. Só que Mas aí ele tem que estar estruturado, né? Para ouvir, eu não quero nada. Para ouvir, eu não quero nada. Só que naquele momento ele não estava no eu adulto. Ele estava totalmente voltado para esse eu criança. Esse menino diz: eu não vou passar por uma outra rejeição de jeito nenhum. Entende? E a gente não tem a menor consciência disso. Depois que nós fizemos isso, e ele falava: ô, Ranice, eu não vim aqui para chorar desse jeito. Eu vim aqui hoje, era para fazer a constelação, era só para ver eu e ela o que ia acontecer. Eu falava: mas não adianta. Não adianta a gente limpar pela constelação o que tem aqui de sistêmico se você não olha para esse monte de enrosco que está aí dentro. Que está lá atrás, né? Que está lá atrás. E como é que a gente ia adivinhar isso? Se a constelação ela limpa o que está lá atrás do passado dos ancestrais. Mas muitas vezes as pessoas chegam e falam: Eunice, tem algumas coisas que eu não consigo resolver e que a pessoa fica meio patinando. Quando você olha para esse monte de facetas que nós temos, quando uma criança passa por isso, ela vai aliando outros eus, outras consciências dentro de mim, para dar conta de continuar sobrevivendo. Então, esse homem, de 50 aos 7, 8 anos, ele se alia a quem? Vamos fazer o seguinte, não confia mais não. Então, ele tem um desconfiado dentro dele que falou: opa, perigo, 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 não se entrega não, cuidado, que lá vem, isso aqui é armadilha. Ele tem alguém que fala assim: eu queria tanto que desse certo. Ele tem alguém que se alia naquela criança e que diz: olha, essa relação pode dar certo, vamos ousar. Ele atrai uma parte ousada que, independente do que as pessoas... Ele nem pensou que fosse virar tudo aquilo, mas a gente vai se aliando com tantos eus, com tantas partes nossas, e quando a gente vai vivendo, é quase como se fosse um bloco, e a gente não tem essa consciência. E quando você olha, você fala: pera, neste momento, e aí é o grande desafio, neste momento, quantos anos eu tenho? Se a gente para pensar naquele momento em que alguém fala uma coisa e que vem uma resposta até aqui, se você respira e você pensa: quantos anos eu tenho nesse momento em que eu estou com vontade de falar qualquer coisa, de virar minhas costas, de chorar, de fazer qualquer... Quantos anos eu tenho nesse momento? 4 ou 5 no limite. Então tá bom, põe a sua criança do lado, fala para ela: fica quietinha aqui agora, porque agora nós crescemos e sobrevivemos. Esse é o grande desafio, gente. Uma criança, quando ela passa por algumas coisas, ela tem certeza de que ela não vai sobreviver. E para garantir sobrevivência, ela precisa acreditar que nós chegamos onde nós estamos hoje e que nós sobrevivemos a tudo aquilo. Que nós passamos por determinadas fases e que o pior
que é ter certeza de que ela não vai sobreviver, não aconteceu. Ter certeza de que ela não vai ficar sozinha e que se ela ficar, ela não vai morrer porque você cresceu e que neste momento esse talvez seja o maior desafio quando se tem uma relação com a sua criança interior. Ela precisa confiar em você, que você não vai deixá-la sozinha de novo. Ela precisa ter certeza de que você não vai abandoná-la. Adulto, a ferida do adulto é a rejeição. Por isso, muitas mulheres fazem muitas coisas para serem aceitas. Elas dizem não para si mesma e sim para o parceiro. Assim como muitos homens trazem uma ferida de estou certo ou estou errado. Será que eu agi certo? Será que eu agi errado? Será que é isso ou será aquilo? Muitos trazem isso como uma ferida porque se eu agir certo, eu vou ser rejeitado. Então, é uma busca constante de acertar para não correr nesse lugar da rejeição. Nós estamos falando de adulto. Quando nós falamos de uma criança, e para aí a gente vale ter essa consciência. Toda vez que eu fico com medo de que essa pessoa me abandone, que ela vá embora, e que eu tenho a certeza de que se ela for, eu não vou sobreviver, o que vai ser da minha vida, o que vai ser dos meus filhos, como é que eu vou lidar com tudo isso? Eu não estou no eu adulto. Quem está no comando é uma criança. Muito obrigada, viu, pela resposta. Muito obrigada. Espero ter respondido. É engraçado, gente, porque há uns 2 anos, 2022, eu recebi um convite para fazer parte de uma homenagem pela Academia Francesa de Arte e Ciências e Letras, lá na França. Então, e a gente fez o lançamento de um livro no Louvre, enfim. Chegou um momento que você olha aquele glamour todo, e eu olhava para tudo aquilo e eu falava, gente, é muito legal estar aqui, mas isso aqui não me encanta, não é isso, eu não sou isso. É muito legal, é muito glamour, é muito bacana, mas é olhar para tudo aquilo e falar, é isso, ok? Mas a minha criança ficou toda feliz ali, né? Porque você vira holofote, porque você vira alvo de, enfim, é muito legal. Viemos para o Brasil e quando passou mais ou menos uns 10 dias, a pessoa que organizou o evento, ela me manda uma mensagem. E aí ela falou assim, Eunice, me ligue urgente. E eu não vi. Brasil, diferença da França, quase 5 horas de fuso horário. Quando eu fui ver, era um dia de formação, a formação terminou 6 da tarde, acho que era na cabeça dela, ela me mandou a mensagem meio-dia e meia, 1 hora, eu já teria que ter respondido para ela. 6 horas da tarde, ela me liga, muito brava, então lá era 11 da noite, muito brava, porque eu tinha desobedecido uma regra e que as pessoas, e que toda vez que as pessoas desobedeciam uma regra dentro da Divina Academia de Ciências e Arte e Culturas francesa, elas tinham que ser chamadas a atenção. E eu pensei, isso aqui vai dar merda. Falei, sei lá o que eu fiz, o que ela está dizendo. E, enfim, o que eu tinha feito? Eu tinha tirado uma foto fora do George Sunk, que é o lugar em que nós estávamos. Eu tirei uma foto num pavilhão do lado. Mas você sabia que não podia? Não, nem eu. Só que, gente, na hora que essa mulher começou a falar comigo e ela não deixava eu falar, eu fui para um lugar que eu só fui ter consciência 2 dias depois. Aqui dentro, eu comecei a chorar, porque hoje eu sei, 2 dias depois de ter voltado para a terapia, essa mulher falava e ela falava, eu estou falando. Tipo assim, dentro, e é brasileira. E ela falando, e ali eu pensava, se eu responder para essa mulher, eu vou prejudicar as outras 24 mulheres que foram condecoradas junto comigo. Será que isso vale a pena? Mas, gente, era de uma dor. E, enfim, eu falei, fica tranquila, eu vou resolver isso, enfim, eu sinto muito, eu não sabia disso. E ela, você leu o contrato? Você leu, enfim.
Tá bom. Dia seguinte, voltei para terapia, para ter a noção do que é que tinha acionado em mim. E quando ela falou, Eunice, você é a mestra, você está falando o quê? Quantos anos você tinha? Gente, aquela ação daquela mulher me remeteu para um lugar em que a minha mãe dizia: você é a mais velha, você tem que dar o exemplo para os seus irmãos. E se você não der, se você der mau exemplo para os seus irmãos, eles vão fazer coisas e a responsabilidade é tua. Naquele momento em que aquela mulher começa a falar comigo daquele jeito, eu me remeti direto para aquilo. Eu tinha no máximo 5 anos. Óbvio que minha mãe não tinha a menor noção do que ela estava fazendo, nem do que impacto isso ia ter na minha vida. Mas, quando eu vou para a terapia e quando cai a ficha de passo, oh, meu Deus, sou minha filha. Eu já trabalhei tanto você, eu já cuidei tanto de você, e você ainda me aparece no meio disso. E a gente vai fazendo isso sem ter a menor noção, sem ter a menor consciência. A mesma coisa a gente faz em várias outras relações, em vários vínculos, seja afetivo, seja no profissional, seja no social. A gente vai repetindo isso e quando eu sei, eu posso dizer não. Põe essa criança no colo, fica aqui quietinha, eu vou cuidar de você. Você não precisa ficar com medo, porque essa tia não vai brigar com você, porque eu não vou permitir. As pessoas aqui não estão dando bronca, porque esse é um lugar. Imagina que se você foi criada por um pai e uma mãe em que você não tinha voz, hoje em dia, ou você cria o pacto de eu vou falar e todo mundo vai ter que me engolir, ou você se acostumou com aquele lugar de eu vou ter que ficar quietinha, e você deixa todo mundo falar o que quer, e você fala, as pessoas são assim mesmo, deixa pra lá. E quando a gente passa a observar esta menina, ou este menino que está aqui dentro, e a gente volta ao tempo, lá no passado, e muitas vezes é só fechar os olhos e pensar, essa dor que eu estou sentindo, essa raiva que eu estou sentindo, essa tristeza que eu estou sentindo, eu já senti em outros momentos. Quantos anos eu tinha? E quanto mais a gente escolhe trazer isso no nível de ampliar a consciência da profundidade deste lugar na nossa história, mais nos tornamos um canal limpo, porque a gente gasta muita energia para esconder essas feridas, essas dores, e principalmente quando a gente tem esse olhar de que eu sou uma pessoa que deveria ser evoluída, porque eu sei mais do que outras pessoas, a gente se cobra muito. E dentro dessa cobrança, nós somos muitas vezes extremamente cruéis conosco. E se nós somos conosco enquanto adultos, imagina com a nossa criança, é quase um gosto, cala a boca, não olha para mim, não fala. E quando, na verdade, se essa criança olha para você e ela tem a certeza de que você está cuidando dela e de que ninguém mais vai mandar ela calar a boca, de que ninguém mais vai bater nela, de ninguém mais vai abusar dela, de que ela não vai ficar mais de castigo 24 horas quando todo mundo está brincando lá fora e que ela não precisa mais ser punida a vida inteira se ela simplesmente dizer algo. Quando ela confia de que ela não está só, faz toda a diferença para você enquanto mulher, enquanto homem adulto. Você cria um aliado e dentro desse espaço de estar aliada com essa menina ou com esse menino que existe dentro de mim, as relações se tornam muito mais fáceis. Eu não cobro você de que você tem que cuidar de mim. Eu me responsabilizo por cuidar desse menino ou menina que está comigo, porque você não sabe sequer como cuidar da sua, que dirá da minha. A grande questão é isso, muitas vezes. A gente se relaciona com pessoas adultas, com uma criança que toma a frente, esperando que você me dê o que a bola de cristal nunca vai adivinhar, porque enquanto pessoa adulta, eu vou dizer para você, nossa, eu queria tanto um colo hoje, nossa, eu queria tanto a sua presença, eu estou me sentindo tão triste, eu queria isso, eu queria brincar, eu queria um sorvete, mas enquanto criança, ela não vai falar nada. Eunice, Ela muitas vezes não fala. Fala.
Tem duas pessoas na fila para falar contigo. Fora. E o Carlos, eu preciso que ele abra a telinha dele, José, para mim colocar você para conversar com a Eunice. E tem o Sorrati também. Então, deixa eu pôr o Zé aqui primeiro. Por favor, José, fique à vontade. Está tentando Tá. pôr o som. Eu vou passar para o Sorrati falar primeiro, depois eu volto para você. Sorrati, por favor. Boa noite, Anice. Boa Boa noite, noite. Sol, né? Parabéns aí para Sol, que fez uma vibração excepcional, né? Como sempre. E você, Eunice, que vou fazer uma declaração aqui, que eu sou seu fã, né? De outro bate-papo, né? Eu tenho te acompanhado aí, o seu trabalho no Instagram, mas, assim, tenho várias perguntas, né? Vou começar Bora. pelaquela do seu cliente lá, se já teve retorno, né? Porque agora eu fiquei curioso, né? Se a coragem... Mas tudo Já bem. Se não tive precisar, retorno. se for confidencial, beleza. A Tamo dúvida junto. dele era se ele ia atrás dela. Ele É, foi. tá bom. Se deu certo, já... beleza, né? Mas, brincadeira. Eu, assim, fiquei com uma dúvida imensa, né? Quando você traz, né, a questão lá da nossa criança, desde eu não sei, do 0 aos 2 anos, dos 2 até, né, aos 7 anos, parte eu tenho consciência, certo? Que eu diria, talvez, né, eu vou chutar um número aqui, mas talvez dos 5, 6, assim, a gente tem uma vaga lembrança de consciência que possa estar submetendo as nossas ações e reações do cotidiano do adulto hoje, Uhum. né? E tem de 0 a 2 e talvez lá de antes de 0, lá, os contratos que nós assinamos, que aí já é outra questão, né? Se eu, no momento que eu vivo hoje, eu percebo, né, que eu escorrego, né, você vê que eu fui um dos primeiros a levantar a mão, que eu tenho um monte de mão, né, para levantar, não é? E, se eu trago, né, uma questão que eu tenho consciência, tudo bem, eu coloco a criança do lado, vou trazer o diálogo, né, que é uma técnica fantástica que você trouxe hoje, né? Você já me deu uma outra orientação, um outro bate-papo também, que eu resolvi uma questão que eu tinha lá para resolver, mas Bom, como que eu faço com as questões que eu não tenho consciência? acho que tem uma coisa que é assim, quando a gente tem a intenção de entender e começar a fazer diferente na nossa história, fazer diferente na nossa vida, muitas vezes a gente precisa começar a ter uma percepção ampliada do que eu estou sentindo agora. A gente tem muito pouco esse hábito de parar e falar, peraí, como é que eu estou me sentindo neste momento? Como é que eu estou me sentindo nesse momento em que esta pessoa está aqui me falando algo e que isso está reverberando no meu corpo, nas minhas emoções, nos meus pensamentos? Como é que eu estou sentindo? Se eu entro nesse lugar de pensar como é que eu estou sentindo, eu vou para um espaço de ação. Eu trago a responsabilidade para mim e eu vou agir. Nesse espaço de ação, eu preciso escolher. Eu vou deixar tudo do jeito que está ou eu vou parar e pensar quantos anos eu tenho neste momento. Se eu deixo tudo que está ali acontecendo e eu volto, porque tudo que está fora corresponde ao que está dentro. Se eu paro e começo a questionar quantos anos eu tenho neste momento em que tudo isso está acontecendo
e que eu tô aqui chorando e que eu tô com raiva e que eu quero simplesmente emudecer, eu não quero nem olhar para a cara dessa pessoa, nunca mais. A gente vai fazendo pactos. Se eu paro nesse momento, paro e questiono quantos anos eu tenho, e se eu tenho essa intenção, nós vamos para um lugar, e aí o desafio é 2 anos, tá bom. Ah, não, não é possível, tô louco, não estou inventando. Não. O que veio na tua cabeça agora, o que veio na sua sensação, o que veio no teu corpo, onde pegou no teu corpo naquele momento, é o espaço em que existe um registro, uma memória de algo que acionou de acordo com Tá. aquele fato. Só Entende? uma questão. Então, Ora, seria, às vezes, uma percepção sutil, muitas vezes, né? muitas, muitas. Entendi. Para você é sutil. Agora, para Entendi. quem está fora muitas vezes fala, nossa, parece um bebezão. Ah, entendi. Para quem está fora, vem o julgamento. Mas Tá. se nós estamos aqui para sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje, o que eu aprendo aqui hoje, amanhã eu preciso pelo menos parar e pensar, peraí, nesse momento, quantos anos eu tenho? Quem aqui dentro de mim está ficando com raiva dessa historinha fiada que eu estou ouvindo aqui? Quem aqui, nesse momento, está incomodado com essa pessoa, com o que essa pessoa está me trazendo? Se a gente consegue trazer isso como um valor, como uma intenção de ser hoje melhor do que ontem, a vida vai te trazer insights e nós não temos esse hábito porque a gente nega essa criança que está aqui dentro. Quando ela para e percebe que você, opa, peraí, o que aconteceu aqui? Ele está perguntando quantos anos eu tenho, ele está falando comigo. É quase Entendi. que se nós abríssemos um espaço para ela falar: será que ele vai mudar? Será que ele vai fingir que não está me vendo de novo? Passou a vida inteira fingindo. O que É mudou verdade. agora? Entendi. Essa criança precisa confiar que ela pode se mostrar para você sem que você seja mais um a tratá-la de uma forma ríspida, desqualificá-la. Ela precisa ter certeza de que realmente ela pode confiar que você se transformou um adulto confiável. É isso para ela. Tá Show. bom? Gratidão. Gratidão é minha. José Carlos, por favor. Não dá para ouvir. Não Sou só eu? estamos te ouvindo, Ah, Zé. Não estamos te ouvindo. Ainda não sai seu áudio. Ouve agora? Agora sim. agora sim. Agora sim. Olá, que tal? Lembra de mim? Sou o Zeca, eu disse. Tudo bom? Eu estou bem e você? Caminhando por la calle. Então, desculpem aí, tá? Eu tô, não tá com uma imagem melhor, eu tô deitado aqui porque eu tô com umas dores articulares, então eu tô ouvindo aqui deitado. Seja bem-vindo. A questão é que, né, não sei se você lembra, né? Eu convivo com mãe envelhecida e adoentada, né? E agora, não querendo fazer uma consulta particular, né? Mas assim, tentando ser objetivo, eu percebi na minha anamnese dessa minha criança interior que que é, algum trauma aconteceu lá no intrauterino. Então,
quando acontece de ter, vem como um vulcão, entendeu? Esses acontecimentos, eu não consigo me ver como criança, não consigo nominar, não consigo. Eu sei que é um vulcão de sentimentos e de sensações horríveis, né? De tentar sobreviver, né? Porque um médico injetou uma injeção para mim nascer mais rápido, entendeu? Sim. Então, assim, é como se naquela hora eu criasse uma concepção de mundo, assim, de ninguém presta, eu tenho que sobreviver, eu que nem que eu, só eu. E aí, assim, sempre, isso aí gerou várias consequências e gera, né, situações difíceis na minha vida. O melhor que eu consegui me autoterapeutizar é assim, que meu adulto diz para minha criança, você precisa renunciar a essa queixa, porque isso já aconteceu, você sobreviveu e você está aqui agora, né? Então, isso resolve até certo ponto, mas ainda continuam acontecendo situações que são repetitivas e que, de repente, vem como um vulcão e eu não dou conta. A ponto de, às vezes, ter que quebrar prato para poder sabe, socar travesseiro, sair correndo na rua com o cachorro. Então é isso. O que você pode falar a respeito? Então, acho que tem uma coisa, aqui, nós estamos num espaço adulto, né? Tem quando a gente vai para esse lugar, para esse espaço intrauterino, eu trabalho com não vou trazer, enfim, grandes coisas hoje, mas quem sabe num outro momento, mas eu trabalho com a cosmologia e ela mostra, ele começa com um mapa que mostra como estava o seu pai no momento da concepção, como estava a sua mãe no momento da concepção, se queria, se não queria, se era só sexo, se tinha muito amor, se era inocência, se estavam passando fome, se, enfim, todo o clima dessa concepção. Os dois juntos atraem uma terceira energia que correspondem a planetas próximos à capa da Terra. Esses três planetas correspondem a um elemento: fogo, terra, água ou ar. Aos 3 meses, até 3 meses, normalmente a gente descobre que está grávido, como foi para o pai, para a mãe, como essa criança percebeu, atrai um novo elemento. Aos 6 meses, uma barriga de 6 meses, você não esconde nem da família, nem da sociedade, como foi para o pai, para a mãe, como você percebeu, e dos 9 meses até 3 meses depois, quando fecha a moleira do bebê. As nossas abuelas, o que elas diziam? Olha, cuidado com a moleira do bebê, não fica pondo a mão, cuidado. E a gente achava que isso era besteira. Só que não. Durante até os 3 meses, todas as energias fecham. E é onde nós deveríamos pelo menos ter os 4 elementos: fogo, terra, água ou ar. Quando nós nascemos de cesariana, parto agendado, quando nós nascemos de fórceps, quando precisa passar por uma situação dessa em que não sei o que aconteceu, né? O que aconteceu que precisou induzir o parto, ou quando nascemos passado do tempo, quando a mãe leva um susto, quando algo muito grave acontece que altera o rumo do nosso nascimento, o que pode acontecer muitas vezes é que o nível das nossas memórias, elas vêm a partir só de 3 elementos. Se eu tinha que ter nascido de 9 meses e eu nasci de 7, de 8, muitas vezes os planetas alinhados próximos à capa da Terra naquele momento não são os planetas que deveriam estar se eu nascesse a termo. Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes a pessoa tem 2 vezes a água, não tem terra, tem 2 vezes a terra, não tem fogo, tem 2 vezes o ar, não tem água, o que representa para uma pessoa que tem 2 vezes a terra, não tem água, um barco que anda na areia. O que representa uma pessoa que tem 2 vezes o fogo e não tem terra? É uma pessoa que tem que fazer muito, muito, muito. Isso, muitas vezes,
ele vem como um imprint. Então, quando o Zeca vai trazendo isso, de eu olho para minha mãe e eu preciso correr muito, eu preciso fazer muito, eu preciso. O que ele está trazendo? Eu preciso pôr a minha raiva dela para fora, porque se eu não fizer isso, se eu não quebro o prato, se eu não saio correndo com o cachorro, se eu não tomo algo como medida prática, eu não sei o que eu sou capaz de fazer, porque é uma raiva que vem muito grande, e aí eu não sei o que aconteceu quando ele traz essa história. Só que tem uma coisa também que nós passamos a vida inteira ouvindo histórias da nossa história. E muitas vezes, Zeca, a história que contam da nossa história não é aquela. Mas a gente passa 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos vivendo um script, acreditando. O meu pai não gostava de mim, foi assim mesmo, eu tive que tomar aquilo, e a gente sente aquilo, e a gente repete aquilo, como se aquilo ali fosse a verdade pura e absoluta. Muitas vezes, quando você traz isso, e essa criança é uma criança extremamente cobradora, porque se você. Quantos anos a sua mãe tem? Você está com quantos? Eu tô com. Tá ouvindo? Sim, Tô com 63 e ela tá com 86. de 83 para 63. Pensa aí, a essa altura do campeonato, se a sua mãe tivesse tentado te abortar, se a sua mãe tivesse feito alguma coisa para que você não estivesse do lado dela, pensa mesmo que ela ia querer você do lado com 60 e poucos anos? De jeito nenhum. Os pais não precisam dos filhos. Eles já existiam sem eles. E a gente esquece disso. Nós, enquanto filhos, é que precisamos que os pais tirem 9 meses minimamente da vida deles para que a gente possa nascer. E essa criança que está aqui dentro, muitas vezes, ela sentiu aquele líquido, ela sentiu aquilo, ela entendeu que aquilo era morte porque foi invasivo demais, ela criou uma história que muitas vezes é alimentada pela família. Ah, ele tive que tomar uma injeção, porque senão, muitas vezes essa injeção era para que você não perdesse a vida. Mas a gente cria um script e o grande desafio, muitas vezes, é rever o script da nossa história. Como a gente faz isso? Espera aí, será que a história era essa mesma? Será que se a minha mãe tivesse realmente vontade de me abortar, será que ela não teria feito? Que outra história eu posso criar da minha história se eu sou um sobrevivente aos 63 anos? E como é que eu posso construir uma vida um pouco mais leve, né? E quando você fala, as minhas articulações estão doendo, meu corpo físico está pesado, está denso, e eu tenho ainda que cuidar dela, existe um resgate aí que muito provavelmente pode verdadeiramente estar dentro da concepção até os 3 meses depois, mas é um resgate entre vocês dois. E o grande desafio, nesse caso, é você conectar com esse momento em que você pode ter passado por algo muito difícil e trazer para esse menino a certeza de que você, como homem, aos 63 anos, você não precisa cobrar da sua mãe mais absolutamente nada, porque ela já deu muito, ela te deu a vida. E você pode escolher levantar dessa cama ou morrer junto com ela. E isso é uma escolha. Ela tem 83 e ela está numa cama, mas você só tem 63. Você não precisa seguir. Aqui a gente tem um exemplo de pacto de lealdade. E o grande risco é esse. Se você não cuida deste menino e das histórias que ele entendeu serem histórias que ele carrega para a vida inteira e que faz com que ele tenha que fazer muitas coisas, você vai continuar com um peso. E o peso não é dela. O peso é desse menino que cobra algo
e que, de fato, você, enquanto homem adulto, não tem a menor noção de onde veio isso como fonte inicial. Deu para entender? Sim, sim, grato. Muito bom, obrigado. Eu Gratidão acho que pela no participação. seu caso, você precisa ir no nível muito profundo, porque você está falando de ossos, você está falando de vida, né? Você está falando de algo que é muito sério. Você não precisa morrer para seguir a sua mãe, nem para se vingar dela, nem para deixar de fazer as coisas e cuidar dela. Existe algo numa lei maior aí que faz com que você esteja próximo a ela. Eu não sei como é que vocês estão aí, mas próximo a ela, e que se você ocupa o seu lugar de homem adulto, você pode voltar a andar com dignidade, mas para isso, se a gente vai lá para o início do nosso encontro hoje, você precisa começar a agradecer a vida que chegou até você. Obrigado, gratidão. Tamo junto. Eunice, Oi, nós temos a Ismênia para falar com você. Dora. E pelo horário, depois da Ismênia, a Cláudia Carvalho vai te fazer o agradecimento em nome do Instituto, e aí volta para você fazer o seu encerramento, tá bom? Tá Vamos bom, colocar a Ismênia falando contigo primeiro. Por favor, tá Ismênia. bom. Boa noite a todos, boa noite, Boa noite. Eunice. Boa noite. Eu cheguei ao grupo, Eunice, faço parte do clube das mulheres de negócio de língua portuguesa. Legal. Vamos Estaremos nos em Portugal. conhecer, exatamente. E assim, eu quero enfatizar aqui que foi uma grata surpresa, porque eu sou da área da educação, né? E sou coach educacional e life coach, enfim. Estudo um pouco disso também dentro da minha, né? E o que me chamou a atenção, na verdade, foi para estar aqui, foi o tema, né? Né? E aí, quando eu entrei, assim, como nós ainda não nos conhecemos, né? Nada. Então não tinha muita noção, né, mas assim, o olhar foi mais pedagógico, enfim. Mas eu quero dizer que eu estou, assim, muito feliz, assim, e enfatizar na questão científica, talvez, ou educacional, porque conforme se foi colocando a essa criança, eu reconheci essas crianças dentro dos meus estudos de Piaget, de Vygotsky, que é exatamente aquilo que, como professores, como educadores, a gente estuda para entender, né? Para entender essa relação, como a criança se comporta, e que os pais não têm esse estudo, né? Dizemos que as crianças não vêm com um manual, e é de fato. Mas como educador, a gente vai ter que estudar isso para poder tentar entender um pouquinho e tirar essa agonia dos pais, né? Que, puxa, como que agora ele está fazendo isso? E eu tenho uma fala como diretora de escola, enfim, tudo, que quando a gente chama os pais para conversar, porque a criança ou teve algum problema na escola, aí você senta na frente daquele adulto e você fala: nossa, parece que eu estou conversando com a criança. Ela tem agora eu consigo entender as atitudes dessa criança, porque eu estou vendo que ela está agindo conforme o que ela está vendo, né, como ela está convivendo. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que, como mãe, eu falei, aqui alguém colocou essa fala: "Nada é por acaso", né. Essa semana olha, acho que foi antes de ontem, eu tenho uma filha que tem 23 anos, e ontem ela me trouxe uma coisa, eu conversei, ela, o pai, ela chorando, né, muito, dizendo que ela estava muito triste, me cobrando algumas coisas, tanto a mim quanto ao pai, de coisas que: "Ai, você fez uma festa de 15 anos para mim que eu não queria ter tido". Na verdade, eu não fiz uma festa de 15 anos, né. Eu fiz um bolinho, alguma coisa assim, tal, mas isso já foi o suficiente. E algumas coisas, né, que ela me colocou e que eu fiquei muito chateada, muito triste, chorei à noite,
E eu não entendi isso, sabe? Assim, do tipo, a gente vai para o lado de assim, fui, não nego. Que ingrata, né? Porque e aí eu pensei assim, ainda falei, ela já é formada, e ela vai fazer outra faculdade agora de psicologia, e eu disse para ela assim: "Olha, eu até entendo você", né, porque uma das coisas que ela me cobrou foi: "Como é que você, toda vez que eu saio, você tem que saber onde eu vou, com quem eu vou, que hora que eu volto, não sei o quê, e pega no meu pé". Então, como mãe, você fala: "Nossa, eu não estou fazendo nada de diferente, né, do que se faz", enfim. E aí eu falei: "Bom", respirei, ouvi várias coisas ali que eu fiquei chocada. E o pai é muito bonzinho, né, enfim, o meu papel eu sou mais a, né. E aí eu falei: "Olha, vamos aproveitar que você vai entrar em psicologia, e você vai descobrir que", eu pensei, falei mais ou menos assim, né, não com essas palavras, "te perdoar, né, porque você ainda está se formando, e essa formação de cérebro, de adultos, e aí dentro do trazendo a pedagogia Waldorf, que vem de setênios, enfim, aos 25 anos que vai fechar isso aí um pouco melhor". Enfim, e aí eu caio aqui, né, porque eu vim pelo tema, enfim, também com um pouco de vontade de te conhecer, e tô tentando conhecer um pouco o grupo, né. E eu tô achando incrível, gente, assim, parabéns, assim, o principal aqui, coloquei um pouquinho particular, mas é que, fundamentalmente, esse estudo, óbvio, com certeza, Eunice, você sabe disso, mas dentro do meu viés educacional, e enfim, é verdade, né, porque quando você vai para Piaget é exatamente isso, cada fase, oralidade, ou enfim, incrível, e é isso mesmo, mas como e aí a coach, né, que lida também com pais e com adolescentes, principalmente os jovens, é nã é complicado para eles entenderem que, principalmente o adolescente, que ele tem uma ação muito grande daquilo que ele faz, ele só é crescido. Então, assim, claro que como adulto a gente, acho que vai se distanciando cada vez mais dessa nossa criança. E esse jovem, esse adolescente que ainda está ali, ele nem tem essa consciência, e se você falar isso, você vai arrumar uma encrenca das grandes, né, de falar: "Ah, você está agindo como criança", mas é fato. E aí quando vocês colocar agora assim, eu fui olhando, eu falei: "Ah, meu Deus, que incrível", assim, olha, estou muito feliz, parabéns, viu, e assim, é fato mesmo isso, assim, dentro dos estudos e dentro daquilo que a gente busca saber, né, do que a gente quer para melhorar enquanto na evolução, na caminhada, enfim, era isso, tá bom? Prazer Para você, a todos. prazer foi meu. Aí acho que só complementando, é legal quando tua filha traz todas as queixas do que eu recebi, além do que eu deveria ter recebido, ou tudo que ela está se queixando que vocês deram, que não era do jeito que ela queria, e quando você vai para um lugar de ferida, a mesma coisa. Quantos anos eu tenho e onde é que pegou aqui em mim? É, Porque se você fizer isso, você vai conseguir olhar para tua filha no lugar de filha, e é um problema dela, a queixa dela, ela resolve na terapia dela, mas muito mais do que isso, você vai acolher uma menina que fala: "Poxa, eu te dei um monte de coisa que eu não tive", entende? é, exatamente. Então, E olha, o principal, uma coisinha só para não interromper mais, é que ela vem trabalhando na terapia, porque ela disse muito, assim, apavorada ontem, que ela é filha única. E ela tem medo, porque assim, hoje eu tenho os meus pais que vivem comigo, minha mãe tem 91, tem Alzheimer, e meu pai tem 91, é ótimo da cabeça, mas fisicamente tem alguns probleminhas, então eu cuido, é complicado, é uma coisa enorme, né. E ela fala: "Meu Deus, e você tem os seus irmãos, e meu Deus, e aí o que que eu vou fazer se eu sou sozinha? Porque vocês não tiveram outro pra", e aí não é só isso, para pegar no pé, para ficar com você quando você não quer que eu vá no namorado, sei lá. É assim, sensacional, amei. Obrigada, viu.
Por Obrigado, nada. Eugênia, pela participação, viu? Obrigada. Gratidão. A gratidão é minha, gente, por estar aqui. Eu olho, eu falo, gente, Eunice, passou espera muito aí. rápido. Deixa a Cláudia fazer o agradecimento a você, Ah, tinha aí você Cláudia. encerra, por favor. Cláudia. Oi, Eunice, boa noite. Boa noite. Uma pequena simbologia, né? As coisas não são por acaso. A gente passou um período de carnaval, onde quem brincou, quem não brincou, quem fez, quem não fez, de alguma forma, simbolicamente, desfila todas as suas personas, né? Que a gente segura uma vida inteira para chegar num dia como hoje, de quarta-feira de cinzas, queimar tudo. E aí eu ponho esse queimar de uma forma que a gente vai olhar para dentro, para todos esses nossos eus, e olhar com muito carinho, porque é uma forma de recomeçar, né? E eu acho que, assim, dentre tudo que você explanou, e é tudo bem complexo, eu acredito que, né, você como terapeuta vá conduzir todos que necessitarem, ou seja, eu acho que a população inteira, né, vai conduzir de uma forma muito melhor e ajudar as pessoas a encontrar. Mas, assim, num pequeno exercício, acho que já é uma simbologia, uma pequena simbologia, acho que já é bem isso mesmo, é rasgar a fantasia, queimar e beber as cinzas. E aí olhar para cada eu desse, para cada criança dessa que sofreu ou que precisa de colo, com muito amor e com muito carinho. Então, acho que você já deu algumas pistas para isso e eu sou grata a você, a egrégora é grata a você por essa noite maravilhosa. Muito obrigada. A gratidão é minha, de verdade. E alguém, Cláudia, já elogiou a boneca verde que você está abraçando aí, É um o José Carlos. dinossauro. É um dinossauro. Muito bom, Muito obrigado, legal. Cláudia. Eunice, agora o encerramento é contigo. É isso, a minha profunda gratidão. Eu tenho a sensação de que o tempo passa muito rápido. E se eu trouxesse, conseguir, nesse momento, trazer pelo menos uma reflexão para que cada um de vocês, e aí eu me incluo, se a gente consegue cuidar da nossa criança, a gente consegue impactar a nossa vida de uma forma muito saudável. E quando a gente faz isso, a gente muda a forma das pessoas olharem para nós. E quando nós fazemos isso, a gente vai expandindo essas consciências. E quanto melhor nós somos, menos trabalho a gente dá quando a gente fizer a passagem, menos trabalho a gente dá em todos os contextos em que a gente possa estar. Quanto mais no eu adulto eu estou, mais controle da minha vida eu tenho. Quanto menos eu olho para essa menina que existe dentro de mim, menos eu sei como ela se relaciona com o mundo. Então, eu espero que verdadeiramente cada um de vocês tenham essa consciência de quantos anos eu tenho quando eu ajo ou reajo desse jeito. Já vai mudar muita coisa. Obrigada, viu? Eunice, eu agradeço de coração. Eu sei o quanto a tua agenda é apertada, então, para você estar conosco é uma demonstração de carinho, né? Muito. Eu quero aproveitar que ainda temos bastante gente na sala, que às vezes as pessoas perguntam para mim assim: eu posso convidar um amigo? Devem convidar um amigo, né? Quanto mais pessoas a gente tem na sala, mais aquele que veio trazer o seu conhecimento, né, fica entusiasmado, né? E, inclusive, Eunice, se você quiser, né, amanhã é um dia que você tem o direito de colocar lá no grupo os teus trabalhos, né, remunerados, porque a gente normalmente não deixa ninguém ficar divulgando para não transformar o grupo num grande classificado, né? Mas o Sim. convidado, no dia seguinte, ele tem direito a divulgar, então você coloque seu Instagram, site, o que você quiser. O filme que você recomendou, eu já coloquei o link lá. Ótimo. Tá? Muito obrigado, Sol, pela vibração maravilhosa.
Nós estamos programando aí um encontro presencial para março, depois eu vou dar mais detalhes para vocês. E na semana que vem, atendendo a solicitação de vários amigos, né, nós vamos bater um papo entre todos que estiverem na sala a respeito do conceito de cada um para o divino, para a divindade, para o bom, para o belo, para o justo, enfim. Então, será um papo realmente bastante interessante, onde todos que estiverem na sala vão ter oportunidades de estar colocando a sua visão, a sua opinião, enfim. E eu, daqui a pouquinho, Eunice, estou te mandando para você e para a Sol o chat e o link da gravação. Muito obrigado, Obrigada. de coração. Obrigada a você pela confiança. É sempre um prazer. Haverão outras oportunidades, com certeza. Com certeza, com certeza. Deixa eu pôr Até breve. tudo aqui. Aí. Muitíssimo obrigado a todos pela disposição, pelo horário. Aguardo vocês na próxima quarta. Um beijo no coração. Beijo. Obrigada. Beijo, boa Beijo. noite. Boa noite. Beijo, gratidão. Boa noite. Gratidão Gratidão a é minha. todos. Gratidão. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.